A paz do Senhor, meus irmãos. Diga para quem está do outro lado assim, olha, Deus viu, mas com autoridade, diga assim, Deus viu, não gostou e vai te defender. Só quem crê, aplaude aí, dá glória aí, vai. Obrigado. Não adianta tentar se justificar, se defender não, que Deus está vendo tudo, não está gostando e vai vir te defender. Eu não tinha agenda para vir aqui hoje, eu vim de um culto que eu nem terminei o culto direito, corri para cá, mas é assim mesmo, dando glória. E eu falei assim, meu Deus, o que é que eu vou pregar? Porque todas as vezes que eu venho aqui, eu digo que tudo que eu já sabia, eu já preguei aqui. Mas Deus tem sempre algo novo. Pastor Alexandre é esse amigo que Deus colocou no nosso caminho, que tem caminhado com a gente, tem feito um programa lá com excelência, e o que a gente quer é ganhar almas. Não importa onde elas vão ser salvas, se não são Ágape, se na Universal, se na Batista, se na Assembleia, se na Nova Vida, o importante é que almas sejam ganhas. E se não são ganhas pelas que aí já estão, Deus ainda vai levantar outra, mas eu e minha casa serviremos a Ele. Então, sem muita delonga, abra sua Bíblia no Salmo de número 73. Salmos número 73. Quantos já acharam e vão morar no céu comigo, diga glória a Deus. Quem não achou e vai morar no céu também comigo, diga glória a Deus. Porque achando ou não achando, se tu tem Jesus, tu vai morar no céu comigo. Diz assim, com efeito, Deus é bom para com Israel, vírgula. Deus é bom, uma vírgula. Ele vai dizer assim, Deus é bom para com os de coração limpo. Tudo que Satanás quer é que a gente suje o nosso coração. E uma vez, estando com o coração sujo, não tem como Deus ser bom com a gente. Deus é bom para aqueles que mantêm um coração limpo. Aí ele vai dizer dele, ele vai dizer assim, ó, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Qual o motivo? Ele diz assim, eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade do perverso. No versículo 17, no meio do Salmo, ele vai dizer assim, que isso durou um tempo, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. E no último versículo de número 28, ele encerra o Salmo diferente, ele vai dizer assim, quanto a mim, ele dizendo, bom é o que? Eu não sei os outros, mas ele diz assim, para mim o bom é estar diante de Deus. Deixa aberto aí Josué 13. Só deixa aberto, depois eu digo o versículo. Josué capítulo de número 13. Deixa aí aberto, daqui a pouco eu digo o versículo. Eu preciso que você dobre a sua atenção, porque nada acontece por um acaso. Eu estava em São Paulo ontem, quando o pastor Alexandre me ligou. Ele viu eu postando um vídeo que está hoje em Engenho da Rainha, e ele pediu, se fosse possível, a gente passar aqui. E eu digo a vocês que eu estou na prova, mas conseguimos chegar. Então eu preciso que você entenda quem era Asaf. Asaf, ele era o ministro-chefe de louvor do rei Davi. Asaf era aquele que fazia descer a presença de Deus. Ele era um levita, que quando ele vai escrever esse salmo, ele tem aproximadamente
70 anos. Já não é mais um jovem, já é um idoso. E só podia ser levita, só podia ser adorador, quem nascia da tribo de Levi. Se fosse da tribo de Judá, não podia. Se fosse da tribo de Manassés, não podia. Só podia ser sacerdote, só podia ser levita, quem era da linhagem de Levi. E coube a sorte de Asaf ser esse levita, esse adorador. E tudo se iniciou quando Davi traz para Jerusalém a arca da casa de Obed-edom. A Bíblia vai dizer que Davi prepara todo o cortejo. E a arca chegando em Jerusalém, a presença de Deus tomou Davi de uma forma tão grande, mas tão grande, que ele não se conteve. E ele começou a dançar, ele começou a se alegrar, porque a presença de Deus, quando vem sobre uma pessoa, ela não quer saber quem está do lado dela, não quer saber se é incrédulo, não quer saber se é fariseu. A presença de Deus veio sobre ela, ela quer saber de adorar, e não importa o que vão falar, o que vão pensar, ela veio adorar e ela vai adorar, porque a presença de Deus, como toma uma pessoa, não tem como ela ficar sentada, não tem como ela ficar sem dar glória, não tem como ela ficar parada. E a mulher de Davi, vendo isso, Mical vai criticar Davi. Mical vai dizer assim: como é que pode um rei ficar despido na frente do povo? Como é que pode um rei se proceder dessa forma? Porque na cabeça de Mical, Davi, ele era o rei. Mas Davi não. Davi não se via rei diante de Deus. Davi se via adorador. E diante de Deus não tem bispo, não tem pastor presidente. Diante de Deus tem adorador. Tem alguém que veio adorar a Deus hoje? Tem adorador aqui? Tem adorador? Ei, cadê os adoradores que estão aqui? Deixa o Espírito Santo então te tomar nesta noite. E a história vai dizer que Asaf, ainda menino, ele vai furar o bloqueio, e junto com Davi ele vai começar a saltar, a dançar, a se alegrar, sem menos saber do que está acontecendo. Porque criança, gente, estou vendo algumas aqui, criança não ouve conselhos, criança segue exemplos, criança imita. Você vê que a menininha pequenininha, ela pega o batom da mãe, pastor Alexandre, e começa a sujar a cara todinha passando o batom, só porque vê a mãe passando. Pega a sandália da mãe, não sabe nem andar altão, só porque vê a mãe fazendo. Uma senhora disse: ô bispo, eu criei meu filho na igreja, eu criei meu filho na escolinha, o meu filho foi criado na igreja, ele agora cresceu, foi para as drogas, cresceu, foi para o vício. Aonde foi que eu errei? Eu disse e digo: filhos não se cria na igreja, filhos se cria dentro de casa com exemplo. Nossos filhos estão nos observando. Meu pai dizia: meu filho, faz o que eu mando, não faz o que eu faço, porque ele não queria que eu errasse o erro dele. Mas como? A gente segue exemplos. E ao invés de Davi achar ruim porque Asaf furou o bloqueio, Davi junto com Asaf vai adorar. E o nome Asaf quer dizer aquele a quem Deus se apodera. Ei, será que tem Asaf que Deus vai se apoderar aqui hoje? Ah, meu irmão, se Deus se apoderar de você hoje, você não vai conter tamanha alegria, tamanha satisfação em estar num culto de adoração. E Asaf então vai crescer sendo esse ministro de louvor. Só que a idade chega. E quando a idade chega, Asaf, por obrigação,
ele vai ter que se aposentar. E outros jovens levitas vão tomar o lugar de Asaf. Ele tem que sair. Não vai mais poder ministrar louvor. E quando ele envelhece, então ele vai agora olhar para a sua vida e vai chegar à seguinte conclusão: não valeu a pena eu ter sido fiel. Não valeu a pena eu ter sido honesto. Não valeu a pena eu ter sido crente. Por que ele diz? Porque os outros que fazem tudo de errado se dão bem na vida. Os outros que erram, fazem falcatrua, estão sempre se dando bem. Eu que sou honesto, eu que sou fiel, eu que procuro ser certinho, só me arrebento. Parece que não está valendo a pena ser crente. Parece que não está mais valendo a pena ser fiel. Parece no mundo que não está mais valendo a pena se conservar íntegro diante de Deus. Não é diante do homem, não, diante de Deus. De que está adiantando eu ser fiel no meu dízimo se eu estou desempregado? O meu irmão não é dizimista, está trabalhando. De que adianta eu fazer tantas coisas? E olha só minha vida, o que eu tenho? Envelheci e eu não tenho nada. Mas o perverso tem tudo. Não falta nada para ele. Olha, ele não vai na igreja, olha o carro dele. Olha, ela não vai na igreja, olha a casa dela. Olha, ele não é crente, olha a roupa dele. Tinha uma jovem que foi criada na igreja. Criada na igreja. Serva de Jesus. E ela ia trabalhar, e no ônibus que ela ia trabalhar tinha sempre um rapaz que pegava o mesmo ônibus com ela e falava assim para ela: você está tão bonita hoje. Aí no outro dia ele falava assim: caramba, você está tão cheirosa hoje. Aí no outro dia ele falava assim: caramba, eu gosto tanto de estar perto de você. Roubando o coração dela. E ela solteira, ela parava e falava assim: poxa, na igreja ninguém fala isso para mim. Na igreja ninguém diz que eu sou cheirosa. Na igreja ninguém diz que eu sou bonita. E ela vai entregando o coração a esse rapaz. E daqui a pouco ela namora e ela cai com ele. Agora que caiu com ele, ela vai experimentar o mundo. Saiu da igreja, aí vai conhecer o funk, vai conhecer as baladas, vai conhecer a noite, vai conhecer os prazeres da carne, porque a carne gosta de prazer. E a gente então vai mandar fazer uma visita para tentar resgatá-la. Ela diz assim: não, vou voltar para a igreja mais não. Agora que eu sou feliz, agora que eu tenho liberdade, eu chego em casa a hora que quero, faço da minha vida o que eu bem quero. Olha como é que é bom dançar o funk. Pá, 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 só as cachorras. Olha a música, a pessoa achando que é bom, aproveitando a carne. Aí entra a bebida, entra a orgia. Moral da história, ela diz assim: o tempo que eu fui crente, eu só perdi a vida. Agora não, eu estou ganhando a vida. Eu não estou falando de uma pessoa nova convertida. Que é novo convertido que cai, levanta. Tu pensa que ele está melhorando, ele piora de novo, mas é novo convertido. Eu estou falando de um homem que foi separado para adorar a Deus. De um homem, de uma tribo, que era o ministro de louvor da casa de Deus. Que agora passa a tirar os olhos de Deus e passa a olhar para a sua condição e está dizendo assim: não está valendo a pena. Não está valendo a pena eu pagar preço. Porque
Porque tem hora que parece que não está valendo a pena. Gente, nesses 3 anos que a igreja me separou para esse trabalho de relacionamento com as outras igrejas, eu sou o único bispo que prega em outros ministérios no Brasil. Tem hora que parece que não vale a pena. Porque quando eu estava na minha igreja, só na minha igreja, eu não tinha tanta dor de cabeça. Eu não tinha tanto problema. Porque as pessoas, quando olham para a minha igreja, acham que eu sou rico por conta da minha igreja. E o que vem de pessoas pedir as coisas, você não tem noção. E o tratamento que eu tinha na minha igreja era um tratamento, meu Deus, de reverência. Reverência. Sim, senhor bispo. Não, senhor bispo. Sim, senhor bispo. E eu vou agora para outras tribos. Meu Deus. Meu Deus. Então às vezes parece que é difícil unir pessoas. Porque as pessoas logo pensam assim: quem vai mandar? Quem vai ser o cabeça? Quem vai ser o presidente? As pessoas estão preocupadas em quem vai mandar. As pessoas estão preocupadas em quem vai ser o líder da convenção, quem vai ser o presidente da convenção. As pessoas não querem mais servir, elas só querem servir se der algo em troca. O que é que ele vai me dar? O que é que ela tem para me dar? O que é que ele tem para me oferecer? Só que isso não é de agora não. Lá na época de Jesus, os apóstolos, esse já era o comentário. No teu reino, quem vai ser o maior? A mãe chega para Jesus e diz assim: olha, no teu reino, deixa um sentar à tua direita, deixa outro sentar à tua esquerda. E lá em João 17, Jesus ora no mínimo 5 vezes, no mínimo, para que a igreja dele seja uma, para que a gente seja um. E até agora essa oração não foi atendida, porque é difícil unir pessoas. Para ressuscitar Lázaro, que estava 4 dias morto, uma oração foi suficiente. Mas para unir as tribos, só Davi conseguiu. Só Davi conseguiu unir as 12 tribos de Israel. Porque a pessoa fica com medo. Não, o que está acontecendo? A pessoa fica assustada. E às vezes a gente tem cada decepção que você não imagina. Mas se Deus nos escolheu para isso, vale a pena pagar o preço. Mas tudo que o diabo quer é que a gente ache que não. De que está adiantando? É um povo insaciável. De que está adiantando? É isso que o diabo quer. Que a gente tire os olhos do projeto de Deus, a gente tira os olhos do que Deus quer e passa a olhar para a nossa condição. E quando você olha para a sua condição, você vai ver que entre a sua vida e a vida do incrédulo, parece que a do incrédulo está melhor do que a sua. E Asaf está dizendo assim: eu quase caio, eu quase me desvio, eu quase troco a eternidade com Deus para uma eternidade no inferno. Por quê? Ele vai dizer assim: porque eu almejava a prosperidade do perverso. Só que eu quero que vocês entendam que a tribo de Levi é uma tribo selecionada por Deus. Quando o faraó vai dar uma ordem que todos que nascessem do sexo masculino teriam que ser sacrificados, na cabeça de faraó é o seguinte: ó, acabei com os hebreus, porque ninguém queria ser mulher, ninguém queria ter filha mulher, então ninguém casava mais, porque casava, nascia um macho, um homem era sacrificado. Quem queria ver seu filho sacrificado? Ninguém casa. E os que já eram casados, na hora da relação, pegavam o esperma e jogava fora, porque nascia homem, era sacrificado, as parteiras tinham que matar, a ordem era perfeita. Acabei. Tem gente achando que acabou contigo, tem gente achando que aconteceu contigo, tu não se levanta mais. É porque não conhece o Deus que tu veio buscar nessa noite. Aí a Bíblia vai dizer que um homem da tribo de Levi, Arão, coabitou com uma mulher da tribo de Levi, Joquebede.
E teve não um filho, mas teve 3. Moisés, Arão e Miriam. Romperam. Então o que eu aprendo? Já quero deixar aqui. Que no meio da crise, no meio da ditadura, no meio da escravidão, só tem uma tribo que é capaz de romper. A tribo de Levi, a tribo dos adoradores. Tem alguém dessa tribo aqui hoje? Tem alguém da tribo de Levi, da tribo dos adoradores aqui hoje? Poderia ser alguém da tribo de Judá. Jesus veio da tribo de Judá, a tribo dos guerreiros. Poderia ser alguém da tribo de Manassés, o filho querido de Jacó. Raquel morre para Manassés nascer, mas não foi. Só a tribo de Levi, porque essa tribo, ela é diferente das outras. As outras tribos só adoram, pastor Alexandre, quando comprou um carro zero. As outras tribos só adoram quando comprou uma casa nova. As outras tribos só adoram quando comprou uma fazenda. As outras tribos só adoram quando comprou um iate. As outras tribos só adoram quando tem algum benefício. Mas a tribo de Levi não. A tribo de Levi adora doente. A tribo de Levi adora no deserto. A tribo de Levi adora triste. A tribo de Levi adora com problema. A tribo de Levi adora no deserto. A tribo de Levi adora incondicionalmente. Cadê alguém dessa tribo? Faz barulho aí, vai. Eu estou no culto pentecostal. Cadê a tribo de Levi? É por isso que o diabo tem uma raiva dessa tribo. Alguém me perguntou assim: Bispo Rinaldo, por que esse povo pentecostal grita tanto? Não é que eu estou gritando também pra caramba agora? Isso é uma doença, rapaz, vai pegando. Eu fui pregar na Universal, 4.000 pessoas, Nova Iguaçu. E a minha esposa falou assim: Naldo, tu gritou muito. Eu falei: Sandra, é porque eu estou procurando o barulho, não estou achando. Mas essa tribo pentecostal, por que ela grita tanto? Me perguntaram assim: Deus é surdo? Eu digo: não. Por que eles gritam? Deve ser para o vizinho ouvir. Só que tem algumas perguntas que nos fazem que a gente não tem resposta. Mas o Espírito Santo é tremendo, sempre traz uma solução. E eu disse assim: não, Deus não é surdo, não. Os ouvidos de Deus são tão apurados, tão aguçados, que Deus ouve uma lágrima. Uma lágrima Deus ouve. E lágrima tem barulho. Então, Bispo Rinaldo, por que eles gritam? Eu falei: é porque são da tribo de Levi. Eles não gritam para Deus ouvir, porque Deus não é surdo. Eles gritam para o inferno entender que mesmo na prova eles adoram, que mesmo no deserto eles adoram, que mesmo perseguido eles adoram, que mesmo atribulado eles adoram. O inferno tem que ouvir que nada cala essa tribo. Ori canta lá, manda lá, balaxiri, canta, manda lá, balai. Ei, cadê os adoradores da tribo de Levi? Cadê os levitas? Quando o povo sai do Egito para a terra prometida, eles têm que passar por Jericó. O maior problema é que a gente quer a terra prometida, mas não quer enfrentar Jericó. Tem que enfrentar Jericó, tem que passar por Jericó. E quando eles vão chegar diante de Jericó, aquelas muralhas eram imbatíveis. O rei de Jericó diz assim: aqui eles não entram, aqui eles não passam. Tem muita gente achando que aqui tu não cresce, que ali tu não desenvolve, que ali o teu comércio não vai dar em nada. E alguém diz assim: rei, esse povo não é qualquer um não, rei. Como não é qualquer um? Eu já venci reis piores. Rei, esse povo não é qualquer um, rei. E o rei vai lá em cima do muro olhar e falou assim: é verdade, eles não são qualquer um.
Eles não têm cavalo, eles não têm canhão, eles não têm metralhadora, eles não têm nada. Alguém diz: rei, esse povo não luta com canhão, esse povo não luta com metralhadora. Veja lá na frente desse povo, que tem um grupo com trombeta na mão, tem um grupo com uma arca. Que grupo é aquele? É o grupo que vai na frente adorando, é o grupo que vai na frente glorificando. Esse povo vem se adorando, esse povo vem se glorificando, esse povo vem se exaltando. Ei, que vitória, abra a boca, exalta, porque a tua vitória começa a ser liberada hoje, a tua cura começa a ser liberada hoje, porta de emprego começa a ser liberada hoje. Então adora, vai na frente adorando, vai na frente glorificando. Aqui eles não entram. Ei, esse povo não é qualquer um. E como? Rei, esses aí, que estão aí, não são aqueles que saíram do Egito, não, rei. Esses que estão aí, pastor Alexandre, são os remanescentes. Só duas pessoas entenderam. Esse aí o deserto não matou, o chicote não matou, a escravidão não matou. São os remanescentes. Tem remanescente aqui? Aquele que a perseguição não te matou, a luta não te matou, a crise não te matou, a fofoca não te matou, a calúnia não te matou. Cadê o barulho dos remanescentes? Ei! Só os remanescentes, só aqueles que não morreram, só aqueles que não ficaram no meio do caminho, só aqueles que não ficaram para trás, só os remanescentes vão entrar comigo na cidade santa, vão pisar em ruas de ouro, vão habitar na Nova Jerusalém. Só aqueles que são remanescentes. Porque o tempo tem matado alguns. Muitos começaram comigo, o tempo matou. Muitos começaram comigo, o tempo foi exterminando. Mas olha um remanescente aqui, cadê o outro? Olha aí, ó. Esse era o pensamento de Asaf. E por que, bispo Hinaldo, Asaf chegou a essa condição? Josué 13, que eu pedi que você abrisse. O que vai acontecer? Josué tem a vitória, conquistou, e Josué agora vai chamar as 12 tribos para dividir a herança na terra. E vai chegar para a tribo de Judá, vem cá, vai chegar para a tribo de Judá e vai dizer assim para a tribo de Judá: olha, toda a zona sul, com suas praias e montanhas, pertence à tribo de Judá, ao seu descendente. A herança do Senhor, essa terra pode ficar para você. Vai chamar a tribo de Benjamim e vai dizer assim: toda a zona oeste, com as fazendas, toda a zona oeste pertence à tua tribo, Benjamim. A terra é tua, é herança de papai para você. Vai chegar para a tribo de Naftali e vai dizer assim: olha, a Leopoldina, a zona norte, os rios, mangues, os ouros, tudo que tem, é herança de papai, é para você. A dividir a terra. Aí vai chegar a hora agora da tribo de Levi. Vem cá de novo. Aí vai chegar a hora da tribo de Levi. Vamos ver o que a tribo de Levi vai ganhar. Está ansioso. Um já ganhou a zona sul, outro já ganhou a zona leste, o outro a zona norte. Estou sentindo que o negócio está acabando. O que é que vai ser meu? Josué 13, 33 diz assim: porém, a tribo de Levi, Moisés
não deu herança. O Senhor, Deus de Israel, é a sua herança, como já lhe tinha dito. A tribo de Levi, a tribo dos trabalhadores, dos obreiros, dos diáconos, dos cantores, dos pastores, essa tribo de Levi nasceu para se lascar. Você não tem direito a nada. Esses dias uma senhora tinha um sonho de gravar, ajuntou dinheiro, economizou, aí caiu na mão de um pilantra. Tudo o sonho dela é 15 mil. O cara fez uma besteira, não saiu nada que prestava. Aquela mulher teve uma decepção. É a tribo de Levi. Não foi chamado para ganhar dinheiro. Então essa tribo, a de Levi, quem seria a herança dela? Era o Senhor. Por isso que Asaf agora está vendo que as outras tribos têm tudo, mas a tribo dele não tem nada. E ele vai tirar os olhos de Deus para olhar para isso. Só que ele esqueceu que quem era a sua herança não era qualquer um. A herança nessa vida, as traças destrói, o ladrão rouba. A herança dessa vida pode até mandar para paraísos fiscais, fica alguns anos escondido. Mas olha o que está acontecendo aí. Agora, a herança que é o Senhor, essa você pode estar sendo queimado na fogueira, o diabo não rouba. Tu pode ser lançado na arena para os leões, o diabo não rouba. O Senhor é a nossa herança. O Senhor é a herança dessa tribo. Porque quem tem a terra, não tem o céu. Mas quem tem o céu como herança, Deus dá também a terra. Meu irmão, a sua vida na dependência de Deus, a sua vida no controle de Deus, Deus vai suprir aqui na terra todas as suas necessidades. Então não fica preocupado em herança aqui não. É bom ter, é bom, mas o teu coração não pode estar nisso. O teu coração tem que estar em agradar o Senhor, em servir ao Senhor, em saber que Ele é a tua herança. A tribo de Levi não sabia pescar, porque foram separados para adorar, mas não faltava peixe para essa tribo comer. A tribo de Levi não sabia arar a terra, não sabia trabalhar no campo, mas não faltava cereal para essa tribo comer. A tribo de Levi não sabia trabalhar com massa, não sabia trabalhar com pão, porque foi separado para adorar, mas não faltava pão, bolo, bolacha para essa tribo comer. Meu irmão, a luta é grande, a prova é grande, a situação é grande, mas o nosso Deus vai prover e não vai deixar faltar nada. Não vai faltar água, não vai faltar comida, não vai faltar segurança, não vai faltar proteção, não vai faltar, porque foi Ele que te separou para fazer parte da tribo dos adoradores. É por isso que essa tribo é perseguida. É por isso que essa tribo é chamada de louca. É por isso que essa tribo é chamada de barulhenta. É por isso que essa tribo é chamada de fanática. É por isso que essa tribo enfrenta lutas. Porque Satanás quer que você tire os olhos de Deus e olhe para esse mundo. Se Deus quer dar, Deus dá. Mas a nossa visão não está nesse mundo. A nossa herança é o Senhor. E uma madrugada, a história diz que Asaf estava em casa, dessa vez sozinho, porque
que ele já não podia mais adorar no templo, sozinho. E ele vai acordar de madrugada, e ele vai lá no baú onde está guardada as suas vestes de levita, e ele vai colocar as suas vestes, vai pegar o seu instrumento que ele tocava baixinho, e agora ele, Deus, agora não tem mais uma plateia, porque adorar com o microfone na mão é moleza. Tem gente que só dá glória com o microfone na mão, tem gente que só adora com o microfone na mão, tem gente que só adora para a plateia. Eu quero ver sozinho. E sozinho Asaf vai adorar a Deus naquela madrugada. Ele vai entrar no santuário, ele vai voltar à presença de Deus. Agora não mais para público ver, agora sou ele, Deus. E Deus vai envolvê-lo no mistério, e o Espírito Santo vai tomar Asaf. Porque agora ele está fazendo para Deus na intimidade. Ele agora reconhece, se ele não pode adorar em público, ele pode adorar sozinho. Se eu não posso pregar no altar, eu posso pregar debaixo da ponte, eu posso pregar para cacrudo, eu posso pregar na cadeia. O que eu faço para Deus? E a história vai dizer que quando o templo de Salomão fica pronto, Asaf já não tem nenhuma mais perspectiva, mas Salomão vai lembrar de um conselho, de um dos conselhos que o seu pai lhe deu. Salomão vai mandar chamar Asaf, para que Asaf, na sua velhice, seja o mestre que vai ensinar os levitas novos a entoar canções de louvores no templo. Vai ser Asaf que vai ensinar os jovens agora. E vai ser Asaf que vai fazer o primeiro hino que vai ser cantado no templo de Salomão. Um homem que já estava desacreditado, um homem que a velhice já tinha abatido, mas quando esse homem volta à presença de Deus, quando esse homem volta ao primeiro amor, ele volta a ser usado por Deus. E Deus os chama para lhe honrar na presença de todos os jovens. Meu irmão, eu não sei o que aconteceu contigo, eu não sei o que tu perdeu, eu não sei a decepção que tu teve, mas não para de adorar, porque Deus ainda vai te exaltar nessa terra. A Bíblia diz que não tem ninguém que tenha deixado pai, mãe, irmão, por causa de Jesus, que não receba no presente, no dia de hoje, 100 vezes mais, e no porvir a vida eterna. É nessa terra que tu ainda vai ser honrado, é nessa terra que tu ainda vai ser aclamado, é nessa terra que tu ainda vai ser exaltado, e no porvir você vai ter a vida eterna. Aí Asaf termina e diz assim: caramba, bom para mim é estar diante de Deus. Meu irmão, não tem nenhum lugar melhor de estar do que agora. Enquanto tu está aqui, Deus está cuidando lá da tua casa. Enquanto tu está aqui, Deus está te livrando de balas perdidas. Enquanto tu está aqui, Deus está te livrando de acidentes. Enquanto tu está aqui, Deus está te livrando de sequestro. Enquanto tu está aqui, Deus está te livrando das armadilhas do diabo. Não tem lugar melhor do que estar aqui. Então o diabo sabe, se colocar uma mulher, homem, no teu caminho, tu não cai mais. Se colocar um homem no teu caminho, mulher, tu não cai mais. O diabo sabe que se colocar dinheiro, tu não cai mais, porque tu já pegou tanto dinheiro e acabou. Então o que ele vai fazer? Tentar sujar os seus olhos, tentar sujar o seu coração, para que você tire os olhos de Deus e passe a olhar para o homem. Meu irmão, dar culto de ação de graça com a vitória na mão se chama gratidão.
dar culto de ação de graça, sem nem a vitória chegar, isso se chama confiança. Tem aqui os que confiam em Deus, tem os que confiam, tem os que acreditam. Então você vai dar culto de ação de graça. Fica de pé no teu lugar, porque você vai dar culto de ação de graça. Eu queria que o Carlos viesse aqui para me ajudar numa canção, porque o Espírito Santo vai te tomar nesse lugar agora. Tu vai entrar no santuário. Não era para tu ter chegado aqui, meu irmão. Ei, não era para tu ter chegado, minha irmã. Mas já que tu veio, aproveita para dar glória, aproveita para adorar, porque tem algo de Deus aqui para a tua vida hoje. Ei, pastor Alexandre, tu não está entendendo? Compreende tu, pastor Alexandre, o que Deus é capaz de fazer com esse ministério? É só ele ser cheio do Espírito Santo, é só ele estar rendido aos pés de Jesus, e você vai se render aos pés dele. Tu vai entrar no santuário agora. E se tu está triste, se está complicada a situação, se está difícil a situação, não importa. Tu foi chamado, tu foi escolhido para fazer parte da tribo de Levi, da tribo dos adoradores. Então abra tua boca aí para glorificar. Vai, 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 meu irmão. Olha só como é que Deus vai te tomar, ó. Olha, olha só. Ai, olha, olha, meu irmão. Olha, minha irmã. Vem comigo, vem. Vem comigo e adora, adora. Abra a boca e começa a dizer aleluias, aleluias, aleluias. Glórias e glórias e glórias. O Espírito Santo vai te tomar aí agora. Vai recebendo essa presença cantando. O levita vai cantar aqui agora. Os levitas vão tocar. Os levitas vão adorar. E a presença de Deus vai tomar esse lugar. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar. Você que está aqui pela primeira vez, tu não vê à toa não. Deus tem algo contigo. Só me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Preparado. Deus tem o melhor nessa terra. Quem tem o céu, Ele dá a terra. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. Se renda, se És renda. tudo que eu preciso. Ele só quer isso. Ele só quer isso. Que você se renda. Que você se lance. Vai, se lança. Se lança. Deixa Ele cuidar de você. Meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Você que está aqui e estava fraco, você que estava aqui quase desanimando, você que estava aqui quase sujando o teu coração, e tu quer entrar no santuário de Deus e sair diferente. Se você puder, vem aqui na frente do altar, porque tem algo contigo aqui na frente do altar. Sai do teu lugar, você que estava afastado do caminho de Jesus, você que estava há algum tempo sem vir na igreja, vem aqui na frente do altar. Você que ainda não é crente, vem aqui na frente do altar, porque Deus tem algo hoje contigo. Deus tem algo diferente contigo hoje. É um culto de amigo, e o nosso amigo Jesus já está presente. Ei, você estava desanimando, você estava quase sujando o teu coração,
Você estava perguntando, eu estou na igreja e não acontece nada diferente comigo. Tu estava tirando os olhos de Deus, mas Deus te traz hoje no santuário. Se renda aos pés dele. Eu me rendo. Eu me rendo aos Vem, meu irmão, teus pés. sai do teu lugar. És tudo Sai do teu lugar. que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, Pode vir. onde encontro meu refúgio, Jesus. Você está no santuário de Deus. Essa igreja é o santuário. Orila canta, lava, 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 lava. Espírito Santo, Espírito Santo, o Senhor tem liberdade, Espírito Santo. Eis-me aqui. Ele vai te tomar, o Espírito Santo. Essa obra é do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem. Vem, Espírito Santo. Espírito Santo, vem morar em mim. Chame por ele, Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem. Chame. Espírito Abra a boca. Santo, vem. Isso. Espírito Santo, vem morar em mim. Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem morar em mim. Os levitas estão adorando Espírito e a presença de Deus descendo. Recebe. Vai. Espírito Santo, vem morar em mim. Vem fazer morada. Vem fazer morada. Espírito Santo de Deus, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar. Chame por ele. Aqui. Diga que o seu Faça coração morada em mim. faz. Faça morada. Não importa como tu chegou aqui hoje. Faça morada. Não importa como estava a tua vida até ontem, até agora. O Espírito Santo quer morar no Senhor. O Espírito Santo quer morar na senhora. É o teu lugar. Faça morada.